Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi Beber Guimarães, sou médico preceptor do curso de medicina da Univag, das etapas 5, 6, 7 e 8 do programa de interação comunitária. Vou falar para vocês hoje sobre hipertensão arterial sistêmica. Toda essa aula é baseada na 7ª diretriz brasileira de hipertensão arterial, então qualquer dúvida, qualquer informação que vocês tenham, que talvez eu tenha falado equivocado, vocês podem consultar com mais precisão diretamente na diretriz. Essa foi a última diretriz publicada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, então vocês podem consultá-la na internet facilmente. Então aqui é a minha apresentação, um pouco sobre mim. Meu nome é Davi Beber Guimarães, como eu já disse. Sou médico graduado em Medicina pelo Centro Universitário São Lucas, em Porto Velho. Curso Programa de Residência Médica de Medicina de Família e Comunidade no Hospital Geral Universitário aqui em Cuiabá. E curso pós-graduação em Psiquiatria pelo Embrapa. Então, o que é a hipertensão? É uma condição clínica multifatorial caracterizada pela elevação sustentada dos níveis pressóricos. Então, essa elevação ela tem que ter uma manutenção, né, sustentada quando acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Pode ser diagnóstico somente a medida de 140 por 90, ou, desculpa, 140 milímetros de mercúrio, pressão sistólica, ou a pressão diastólica acima de 90 milímetros de mercúrio, uma ou outra, ou as duas associadas. A hipertensão tem alguns fatores de risco que a gente vai conversar mais adiante, mas dentre eles estão a dislipidemia, a obesidade abdominal, a intolerância à glicose e o diabetes mellitus. Ela também é frequentemente associada a distúrbios metabólicos e alterações funcionais e estruturais dos órgãos-alvo. No Brasil, a hipertensão arterial ela atinge cerca de 32,5% dos indivíduos adultos e mais de 60% dos idosos têm hipertensão. Ela também contribui diretamente ou indiretamente para 50% das mortes por doença cardiovascular. Como que a gente faz o diagnóstico de hipertensão arterial? Primeiro, a gente vai realizar a medida de PA em toda a avaliação clínica, tá? Toda vez que o paciente vai consultar, o ideal é que eles tenham essa pressão arterial aferida. A gente tem que utilizar aparelhos calibrados e uma técnica adequada, que eu vou mostrar mais adiante para vocês. Vou tentar mostrar por foto, né? A gente tem que realizar no mínimo 2 medidas, com intervalos entre 2 minutos entre cada medida. E na primeira avaliação, primeira vez que a gente vê o paciente, o ideal é que a gente verifique essa pressão arterial nos 2 membros superiores, tá bom? Então, para a gente entender melhor como fazer essa aferição, aqui tem algumas orientações para vocês entenderem. Primeiro, a gente tem que realizar as medidas em um ambiente tranquilo, com uma temperatura agradável. A gente vive em Cuiabá, muitas unidades de saúde não têm ar-condicionado. 1h da tarde, quando os pacientes chegam, muitas vezes eles aguardam cerca de meia hora, 1h na porta da unidade, antes da unidade abrir, embaixo do sol quente. Eles entram na unidade, um ambiente extremamente quente, e muitas vezes já vão tendo as medidas aferidas, as pressões já passam pela triagem e já tem a pressão arterial aferida. Isso pode causar uma elevação falsa e também um falso diagnóstico da pressão arterial. Então, faz parte a gente saber aferir e nós, como médicos da unidade, também temos que orientar a nossa equipe a tentar sempre seguir essas orientações para que o paciente não tenha um diagnóstico equivocado e não tome medicações de forma desnecessária, né? Então, a gente tem que realizar essas medidas em ambiente tranquilo, com temperatura agradável, o paciente tem que estar de bexiga vazia, não pode ter praticado exercício físico 60, 90 minutos, isso inclui vir andando até a unidade, né? Estou falando vir porque eu estou na unidade nesse momento, gravando essa aula. O paciente não pode ter acabado de ingerir bebida alcoólica, café, alimentos, não pode ter acabado de fumar. Então, muitas vezes ele fica lá fora aguardando a abertura da unidade, no sol quente, fuma, entra na unidade e não toma um cafezinho. Isso vai dar uma superestimação da pressão arterial. Ele não pode conversar durante a medida, e o que mais a gente vê isso acontecendo, geralmente quem tria os pacientes na unidade são os técnicos, e enquanto eles estão triando, eles estão conversando com o paciente.
A gente tem que efetuar essas medidas antes da ingestão dos medicamentos e também antes do café da manhã. Isso daqui, no caso, se aplica à aferição, à realização do MRPA, tá? Quando a gente prescreve, na verdade, quando a gente solicita o MRPA, que é a medida residencial da pressão arterial, essa orientação tem que ser feita ao paciente, tá? A gente tem que realizar essa medida em posição sentada, após pelo menos 2 minutos de repouso. As costas dos pacientes têm que estar apoiadas e as pernas descruzadas com os 2 pés no chão. E quando a gente for fazer a aferição, a gente tem que ter intervalo entre cada medida de pelo menos 1 a 2 minutos. A gente tem que colocar o manguito no braço livre de roupas, porque às vezes a gente dobra a manga da camiseta, da camisa, e isso pode causar um garroteamento, tá? E alterar o valor pressórico também, dar um falso valor. E a gente tem que utilizar sempre o mesmo braço, definido nas instruções, apoiado na altura do coração, com a palma da mão voltada para cima e sem movimentação durante as medidas. Então a gente vai ter sempre o braço, um dos braços como nosso padrão. Geralmente a gente utiliza o braço que tiver a maior medida. Então, nesse slide nós temos algumas imagens para a gente entender melhor como que o paciente deve ter a pressão arterial aferida. Primeiro que ele tem que estar sentado, né, com as costas apoiadas na cadeira, os 2 pés no solo, com a perna descruzada, o braço na altura do coração, com a palma da mão virada para cima, o manguito centralizado no braço. O paciente tem que estar despido, o manguito não pode estar sobre nenhuma peça de roupa e não pode ter garroteamento. Aqui o modelo de como não deve ser feito, né? O paciente não está encostado na cadeira, não está com o braço esticado na altura do coração, com a palma da mão não está virada para cima, está conversando muito provavelmente, né? Então aqui são alguns dos erros que a gente tem que tentar evitar sempre. Aqui tem algumas recomendações para o diagnóstico e para o segmento desse paciente. Um fluxograma de como a gente deve conduzir o paciente a partir da primeira consulta. Tá? Então ele veio para a primeira consulta com vocês. Você vai avaliar, vai fazer anamnese, exame físico, avaliação dos exames que ele trouxe para você. E no exame físico a pressão arterial dele deu maior ou igual a 140/90. E na história você constatou que ele tem um risco cardiovascular baixo ou médio. O que a gente vai fazer? Temos 3 opções. A gente pode, no retorno desse paciente ou no mesmo dia, reaferir, né? Ter 2 medidas, o ideal é que seja no retorno. Então, na visita número 2, esse paciente vai ter uma pressão aferida abaixo de 140/90. Quais são as opções que a gente pode considerar? Que esse paciente seja normotenso e tenha tido uma primeira medida elevada por algum motivo, emocional, calor, técnica inadequada, ou você pode suspeitar que esse paciente tenha uma hipertensão mascarada. Então a gente pode solicitar um MAPA ou MRPA para poder descartar. Lembrando que o MAPA é a medida ambulatorial da pressão arterial e o MRPA é a medida residencial da pressão arterial. Mas nessa mesmo retorno do paciente, no mesmo retorno, ele apresentou uma pressão arterial acima de 140, a sistólica, ou acima de 90, a diastólica. O que a gente pode considerar? Que esse paciente é hipertenso, né? Depois a gente vai fazer as devidas classificações e orientações e tratamento, dependendo de caso a caso. Ou a gente pode considerar que esse paciente esteja apresentando uma hipertensão do avental branco, que também é possível, né? E a gente pode solicitar também um MAPA ou MRPA. Vamos supor, novamente, que o paciente venha para a primeira consulta e tenha pressão de 140/90 ou mais. Você pode solicitar um MAPA. Aí vai retornar para vocês com o resultado do MAPA e a pressão está abaixo de 135/85. Você vai considerar aquela primeira medida como uma hipertensão do avental branco, ou hipertensão do jaleco branco, né?
Na segunda visita, um outro modelo, o paciente voltou e com o resultado da pressão sistólica de 24 horas maior que 130 ou da diastólica maior que 80. Esse é o valor de referência para o diagnóstico de hipertensão, tá? No caso, MAPA, valor de referência quando a pressão sistólica de 24 horas é maior que 130 ou a pressão diastólica de 24 horas é maior que 180. Ou, desculpa, maior que 80. 130 por 80 é o valor de referência do MAPA. O MRPA, o paciente retornou, vamos lá de novo, ele veio para a primeira consulta, ele teve a pressão acima de 140 por 90, você optou pelo MRPA, que é o que a gente mais faz na prática, por ser mais barato e para ter um método documental de como fazer tudo isso, né? Então ele voltou para a gente, você pediu MRPA, ele voltou na segunda consulta com o valor do MRPA média menor que 135 por 85. Você vai considerar aquele primeiro resultado como uma hipertensão no avental branco. Ou ele voltou com a pressão acima de 135 por 85. Você já considera um diagnóstico de hipertensão. Então, o que eu quero que vocês resumam aqui desse quadro todo? Vou apagar aqui os risquinhos. O que eu quero que vocês entendam aqui é que o paciente veio com um valor relativamente baixo de pressão, né? Digo assim, elevado, mas não está com uma elevação absurda, como essa daqui, né? O paciente veio com a pressão média, acima de 140 por 90. Então, tem N fatores que podem alterar a pressão transitoriamente. Lembra que na classificação e na conceituação a gente tem que ter uma elevação sustentada, né? Óbvio que a gente não vai levar isso em consideração quando a pressão estiver acima de 180 por 100, 200 por 120, que às vezes a gente pega na prática. O paciente veio na primeira consulta, está com 140 por 90, você vai optar por repetir em situações diferentes. No retorno, se você pedir exames, ou considerar pedir um mapa, ou considerar um MRPA. E a outra coisa que eu quero que vocês entendam são os valores de referência do mapa e do MRPA e das medidas na clínica. Então, são 3 valores de referência diferentes. Se você medir no consultório, o valor de referência que tem que ser adotado é 140 por 90. Se você pedir um mapa, o valor de referência que tem que ser adotado é 130 por 90. E se você pedir um MRPA, o valor de referência que tem que ser adotado é 135 por 80. Tá bom? Agora vamos para um novo paciente. Esse paciente veio e na primeira medida você avaliou que a pressão dele está acima de 140 por 90 e ele tem um risco cardiovascular elevado. Depois a gente vai ver quais são esses riscos cardiovasculares. Isso aqui já automaticamente faz diagnóstico de hipertensão. Então, mais que 140 por 90 com risco cardiovascular alto é diagnóstico de hipertensão, não precisa de uma nova medida. Ou o paciente chegou com a pressão de 180 por 110 ou mais, também já é diagnóstico de hipertensão, não precisa repetir, ele tem que sair medicado. Então, nessa situação aqui, o paciente tem diagnóstico de hipertensão e ele tem que sair com tratamento medicamentoso, que a gente vai falar mais adiante com mais detalhes, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente vai classificar esse paciente? Como é que a gente vai classificar a pressão arterial desse paciente numa medição casual ou uma medição realizada no consultório? O paciente tem mais de 18 anos. Então, se ele tiver uma pressão sistólica menor que 120, uma diastólica menor que 80, ele vai ser considerado normotenso. Se ele tiver a pressão sistólica entre 121 e 139 e a diastólica entre 81 e 89, ele vai ser considerado um pré-hipertenso. Se ele tiver se ele tiver pressão arterial entre 140 e 159, a sistólica, e a diastólica entre 90 e 99, hipertenso estágio 1. Se a pressão sistólica dele estiver entre 160 e 179 e a diastólica entre 100 e 109, ele vai ser considerado hipertenso estágio 2. E se a pressão sistólica dele tiver mais que 180 e a diastólica mais que 110, a hipertensão dele vai ser considerada estágio 3. Quando a pressão arterial estiver divergente, por exemplo, a sistólica estiver
140 e a diastólica tiver 109, a gente vai considerar sempre a classificação da maior pressão. Então, se um paciente chegar para vocês com uma pressão de 140 por 109, ele vai ser considerado hipertenso estágio 2, tá? Se chegar um paciente para vocês com 179 por 110, ele vai ser considerado um hipertenso estágio 3, tá? E quando que a gente vai considerar uma hipertensão sistólica isolada, que é uma situação que pode acontecer? Quando a pressão sistólica for maior que 140 e a diastólica, aqui está errado, for menor que 90. Ele vai ser considerado um hipertenso, uma hipertensão sistólica isolada, e também vai ser classificado entre estágio 1 ou 2 ou 3, conforme essa tabela aqui. Então, a gente já aprendeu como fazer o diagnóstico da hipertensão arterial, né? Então, vamos voltar para um exemplo prático. O paciente chegou para vocês suspeitaram, fizeram a primeira avaliação, a primeira aferição e a pressão veio alterada. Aí vocês vão confirmar esse diagnóstico por uma nova medida em uma outra situação, ou vão solicitar um mapa ou um MRPA. Confirmando o diagnóstico, vocês vão procurar identificar os fatores de risco para doenças cardiovasculares, bem como pesquisar lesões de órgão-alvo e também a presença de outras doenças associadas. Com isso tudo aqui, a gente vai estratificar o risco cardiovascular desse paciente, tá? Tudo isso vai influenciar no tratamento do doente. Então, quando o paciente vai para o nosso consultório, a gente tem que interrogar para ele o histórico familiar dele, se os pais têm hipertensão, além das outras doenças que fazem parte de uma consulta eficaz. A gente vai interrogar se esse paciente já faz tratamento, se sim, por quanto tempo e como faz, se adere ao tratamento ou não. Vamos interrogar os fatores de risco para definir a classificação e o prognóstico. Temos que pesquisar se esse paciente tem indícios de hipertensão arterial secundária, né? Alguns pacientes a gente tem que pesquisar isso. E também pesquisar se ele tem lesão de órgão-alvo, porque isso vai influenciar a mortalidade, a morbidade, vai influenciar no prognóstico do paciente. É super importante a gente questionar os aspectos socioeconômicos do doente. Não adianta a gente prescrever uma medicação, falar para o paciente para academia, fazer pilates, fazer alguma coisa do tipo, sendo que ele não tem condições, né? E o estilo de vida do doente também a gente tem que pesquisar, porque às vezes ele trabalha com situações de alta carga de estresse, de noites mal dormidas, se faz uso de drogas, uso de tabaco, uso de álcool, tudo isso é importante, né? E também questionar se ele faz uso ou fez uso de alguma medicação que possa interferir no tratamento. Saindo da anamnese, indo para o exame físico desse paciente, além da pressão arterial, a gente vai avaliar também o peso, a altura, vamos calcular o IMC, avaliar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, pesquisar a obesidade visceral, né, que é com a medida da circunferência abdominal. Nas mulheres, a gente vai adotar o valor para normalidade quando menor que 88 centímetros e nos homens menor que 102 centímetros. Vamos fazer o exame do aparelho cardiovascular completo, fazer a palpação de pulsos e ausculta de pulsos e carótidas, tá? Isso é muito importante, pesquisa sobre o carotídeo. Vamos fazer, se tiver em condições, exame de fundo de olho. O ideal seria que nós fôssemos treinados e tivéssemos disponível o oftalmoscópio para fazer isso em uma unidade de saúde. Quando não é possível, a gente ou encaminha para o oftalmologista ou solicita uma retinografia, por exemplo. Também pode ser um método adequado para avaliação e pesquisa de lesão de órgão-alvo. Vamos medir o índice tornozelo braquial. E para que serve o índice tornozelo braquial? Ele vai dizer para a gente a possibilidade desse paciente ter uma doença arterial periférica, uma doença arterial oclusiva periférica, a DAOP. Como que a gente faz? A gente mede a pressão, a medida da pressão sistólica em braço e tornozelo, né, dos dois lados, e a relação da pressão sistólica do braço e da sistólica do tornozelo tem que dar maior que 0,9. Se essa relação der abaixo de 0,9 e tiver acima de 0,71,
Ele tem uma doença arterial oclusiva periférica classificada como leve, de 0,41 até 0,70, moderada, e uma doença grave quando 0 a 0,40. Na avaliação desse paciente, a gente vai pesquisar os fatores de risco. E dentro dos fatores de risco, a gente tem os fatores de risco considerados como clássicos, tá? E eles são a idade maior que 55 no homem, maior que 65 na mulher, tabagismo, dislipidemia, aqui estão os valores de referência, maior que 150 triglicérides, maior que 100 o LDL e menor que 40 o HDL, a presença do diagnóstico de diabetes mellitus e histórico familiar prematuro de doença cardiovascular. Quando o pai, ou a mãe, ou o irmão teve algum evento cardiovascular, se for homem menor que 55 anos, ele vai ser considerado um fator de risco cardiovascular, e se é a mulher menor que 65 anos. Além dos fatores clássicos, dos fatores de risco cardiovascular considerados como clássicos, a diretriz trouxe os novos fatores de risco para hipertensão arterial e para um pior prognóstico desse paciente. Então, além daqueles que a gente citou no slide anterior, nós aqui também temos uma glicemia de jejum alterada, que nada mais é do que o diagnóstico de diabetes, junto com a hemoglobina glicada alterada. E quanto pior o diabetes, pior o prognóstico do paciente. Também trouxe a síndrome metabólica, né? Então associou a questão da obesidade e a síndrome metabólica e uma pressão de pulso maior que 65 milímetros de mercúrio em idosos. No caso da mulher, se ela tiver uma história de pré-eclâmpsia e, em geral, também uma história familiar de hipertensão, esses pacientes também têm um pior prognóstico. Então, a gente fez o diagnóstico do paciente e agora a gente vai conduzir esse caso. Todo paciente que é diagnosticado com hipertensão, seja no diagnóstico ou nas consultas de acompanhamento, ele tem que ser submetido a alguns exames. Os exames laboratoriais de rotina para os pacientes com hipertensão são o exame de urina, o EAS, vou escrever aqui o EAS, né, o exame simples de urina, a dosagem de potássio, a dosagem de creatinina e a avaliação da filtração glomerular, a glicemia de jejum, o lipidograma, a dosagem de ácido úrico plasmático e não é um exame laboratorial, mas também a gente tem que submeter esse paciente a um eletrocardiograma convencional. Esses exames eles têm que ser realizados pelo menos uma vez por ano. Então, todo ano o paciente tem que ser submetido a esses exames. Isso já dá para vocês entenderem que o paciente com hipertensão ele tem que ter uma avaliação mínima, no mínimo, uma vez por ano ele tem que ser avaliado. Idealmente, o paciente, na verdade, ele tem que ser avaliado mais frequentemente, pelo menos uma vez a cada 6 meses. A gente sabe que no sistema público de saúde, muitas vezes a gente não consegue acompanhar esses pacientes de forma tão frequente, pela alta demanda, pela baixa aderência ao tratamento. Por isso eu disse, sim, que o paciente tem que ser visto pelo menos uma vez por ano, mas idealmente ele tem que ser visto a cada 6 meses, pelo menos. Nesse slide, a gente tem alguns outros exames que não são feitos de rotina para todos os pacientes. Existem situações que a gente deve solicitar. Então, o raio-x de tórax ele deve ser solicitado para os pacientes com suspeita de acometimento cardíaco ou pulmonar, né? Então, aqui, acometimento cardíaco ou pulmonar. Para avaliação dos hipertensos com comprometimento da aorta, e se também a gente não tiver um ecocardiograma disponível nesses pacientes com suspeita de acometimento da aorta, tá? O ecocardiograma a gente tem que solicitar se tiver indícios no exame físico, na história clínica de uma hipertensão ventricular esquerda, tá? E também se tiver indícios no eletrocardiograma em pacientes com suspeita de insuficiência cardíaca. A dosagem de albumina na urina a gente tem que solicitar nos pacientes que são hipertensos e diabéticos, tá? E que tenham síndrome metabólica ou que tenham 2 ou mais fatores de risco. O ultrassom de carótidas deve ser solicitado para os pacientes que têm sopro carotídeo ao exame físico,
sinais de doença cerebrovascular ou que tenham presença de doença aterosclerótica em outros territórios. Porque se ele tem doença aterosclerótica em outros territórios, muito provavelmente também vai ter em carótidas, e a gente tem que traçar o perfil carotídeo desse paciente, né? Não só das carótidas, mas também das vertebrais, para saber o risco de o paciente desenvolver uma doença cerebrovascular, um acidente vascular encefálico. Ultrassonografia renal com Doppler, a gente tem que solicitar para os pacientes que tenham massas abdominais ou sopro abdominal. A dosagem de hemoglobina glicada, ela deve ser realizada nos pacientes quando eles têm já uma glicemia de jejum alterada, ou seja, maior que 99. Se eles também tiverem história familiar positiva para diabetes mellitus tipo 2, ou se eles já forem diagnosticados com diabetes mellitus, e também se forem obesos. Tá? Esses pacientes eles devem ter a dosagem de hemoglobina glicada realizada. O teste ergométrico ele deve ser realizado nos pacientes que tenham doença coronariana estável, que sejam diabéticos e que também nos que tenham antecedentes para a doença coronariana e se eles estiverem com pressão arterial controlada. Tá? É importante que a pressão dos pacientes sejam controladas para poder realizar o teste ergométrico. O mapa ele tem aquelas indicações que a gente já citou, tá bom? Lá no diagnóstico, que é a medida, o mapa e também a medida residencial da pressão arterial, que é o MRPA. A velocidade de onda de pulso, ele deve ser solicitado para os pacientes que tenham um médio a alto risco cardiovascular. E a ressonância nuclear magnética encefálica, ela deve ser solicitada se você tiver suspeita de que o paciente tenha apresentado microinfartos ou microhemorragias e naqueles que estejam apresentando distúrbios cognitivos, sinais de demência. Esse slide ele vai mostrar para a gente como estratificar o risco cardiovascular de um paciente hipertenso ou pré-hipertenso. Quando o paciente teve o diagnóstico feito, a gente diagnosticou pré-hipertensão, nesse caso aqui, com a pressão arterial de 135 por 88, por exemplo. Se ele não tiver nenhum risco adicional, a gente vai considerar esse paciente como somente pré-hipertenso. Caso ele tenha pelo menos 1 a 2 fatores de risco, ele vai ser um pré-hipertenso com risco cardiovascular baixo. Se ele tiver 3 ou mais fatores de risco, ele vai ser considerado um pré-hipertenso com risco moderado. E se ele já tiver lesão de órgão-alvo, uma doença cerebrovascular, doença renal crônica, aqui é doença cardiovascular, desculpa, ou diabetes, ele vai ser uma pessoa considerada com risco elevado. Aqui já são os pacientes diagnosticados com hipertensão arterial. Caso o paciente tenha uma pressão nessa faixa, uma pressão sistólica de 140 até 159, uma diastólica de 90 a 99, com presença de lesão de órgão-alvo, ele é considerado risco elevado, risco alto. Se ele tiver diabetes mellitus associado, ele já entra aqui no risco alto. Se ele já tem doença renal crônica, ele já é considerado risco alto, tá? Então, esses pacientes, a partir do momento que eles têm um diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica e você consegue diagnosticar um diabetes mellitus nele, ele já entra no risco alto. E isso vai ter implicância no tratamento dele. Aqui também as faixas de pressão da hipertensão estágio 2, de 160 a 179 de sistólica e de diastólica de 100 a 109. Se ele não tiver nenhum fator de risco, ele já tem um risco moderado. Então, nessa faixa aqui, a gente já diferencia os pacientes. Ele já sem fator de risco, ele já é um risco moderado. Se ele tiver de 1 a 2 fatores de risco, ele já entra no risco alto e repete o que a gente falou. Se ele tiver doença renal crônica, se ele tiver diabetes mellitus, se ele tiver qualquer lesão de órgão-alvo, ele já entra no risco alto. Aqui o paciente hipertenso estágio 3. Ele é diagnosticado com pressão arterial sistólica igual ou maior a 180 ou uma diastólica igual ou maior a 100. Isso é muito frequente na unidade de saúde. O paciente que nem sabe que é hipertenso chega lá com pressões nesses níveis.
Se ele chegar nesse nível, independente de qualquer coisa, ele já é considerado um risco alto, tá? Vai ser mais alto ainda se ele tiver as outras coisas associadas. Mas para fins de classificação, se ele chegar nessa altura, ele já é considerado risco alto. Em resumo, a gente segue mais ou menos esse fluxograma, né? O paciente diagnosticado com hipertensão arterial, como a gente disse anteriormente, com a pressão maior que 180 por 110, ou a outra, tanto faz, a sistólica, ou a diastólica, se tiverem nesse nível, a gente vai sempre considerar sempre o maior. Lembra que a gente falou? A gente vai considerar ele risco alto, tá? A gente vai seguir toda a propedêutica, vai investigar os outros fatores de risco, vai investigar a lesão de órgão-alvo, mas o tratamento dele vai ser feito como risco alto, tá? Então, tenham esse fluxograma com vocês, porque ele é bem importante na prática, até a gente pegar uma mão maior para bolar o tratamento do paciente. Agora a gente vai começar a falar de tratamento para os pacientes hipertensos. Todo paciente hipertenso, independente do perfil, da classificação que ele tenha sido, da classificação que ele tenha tido, ele vai ter que ter implementado um tratamento não medicamentoso. Vocês vão ver mais adiante que todo paciente hipertenso ele tem um tratamento não medicamentoso prescrito junto com as medicações, tá? E o que envolve o tratamento não medicamentoso? Controle ponderal. Se o paciente é obeso, a gente vai orientar ele a perder peso, a fazer as alterações nutricionais adequadas, a prática de atividade física regular. Se ele é tabagista, a gente vai orientar ele a parar de fumar. Controle do estresse, uma qualidade de vida boa, atividade de lazer, melhora do sono. Tudo isso faz parte do tratamento não medicamentoso. Então, o passo mais importante, na minha opinião, de toda a aula de hipertensão arterial é vocês entenderem a questão da prevenção da hipertensão e também do tratamento não medicamentoso. Agora a gente vai entrar na parte de tratamento medicamentoso, que também é uma parte fundamental da aula, porém é uma parte mais complexa, talvez para vocês entenderem ainda no quinto período. Mas eu vou tentar passar para vocês bem resumidamente o que eu acho que vocês precisam ficar sabendo neste momento de curso que vocês estão passando. Antes da gente começar a falar das classes propriamente dita, isso daqui é importante para todo tipo de tratamento que vocês forem fazer para qualquer patologia. Um medicamento, para ser indicado, ele deverá ser preferencialmente, ele deverá ter demonstrado capacidade de reduzir morbidade e mortalidade cardiovascular, ser eficaz por via oral, ser bem tolerado pelo paciente. Não adianta a gente prescrever uma medicação e o paciente não tolerar e não aderir ao tratamento. A gente deve tentar usar uma medicação que ele consiga usar o menor número de tomadas por dia, né, para melhorar a qualidade de vida. É muito ruim ficar tomando remédio de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas. Então, se a gente conseguir fazer o paciente usar uma medicação que seja uma vez por dia, para ele vai ser mais confortável e ele vai aderir melhor ao tratamento. A gente tem que iniciar sempre com menores doses possíveis, mas que sejam efetivas. Também não adianta subdosagem. E a gente não vai entrar com doses elevadas se não tiver indicação. A gente tem que saber que o paciente pode usar mais de um antihipertensivo, tá? Não tem um limite de classes. O que a gente não faz é usar mais de um da mesma classe, tá? E também tem que ser utilizado por um período mínimo de 4 semanas antes de que a gente pense em mudar a medicação, salvo em situações especiais, com efeitos colaterais muito importantes. E em relação à indústria farmacêutica, a gente tem que saber que essa medicação que a gente está prescrevendo tem uma qualidade na produção. Então, agora a gente vai começar a falar de algumas classes de antihipertensivos. A primeira classe, talvez uma das mais importantes e mais utilizadas, é a classe dos diuréticos tiazídicos. Como eles agem? Eles vão bloquear o cotransporte de sódio e cloro, tá? Aumentando a excreção desses íons no lumen tubular.
com efeito benéfico, eles reduzem a mortalidade e a morbidade cardiovascular. Lembram do slide anterior, o que a gente falou? Então, ele preenche esse requisito. Ele é uma medicação, ele não é. A classe é uma medicação, são medicações usadas em baixa dose, tá? O que a gente tem disponível no SUS é a hidroclorotiazida, tá? Na dosagem de 25 miligramas. Essa medicação que geralmente a gente recebe na unidade básica de saúde. São medicações consideradas de primeira linha, exceto para alguns casos, tá? Como efeitos adversos, o paciente pode apresentar hipopotassemia ou hipocalemia, aumento da resistência à insulina e aumento do colesterol, piorando a dislipidemia. São contraindicações relativas, tá? Aqui não são contraindicações absolutas, relativas. O uso dessa classe nos pacientes que são diagnosticados também com diabetes mellitus, dislipidemia, hiperuricemia, associado ou não à gota, e hipocalemia. Isso são contraindicações relativas. É uma classe muito boa, a gente vai utilizar muitas vezes nesses pacientes, mas a gente muitas vezes não inicia o tratamento de um paciente com hipertensão e com essas comorbidades com um diurético tiazídico. Uma nova classe para vocês conhecerem é a classe dos diuréticos de alça, tá? Eles vão agir na alça de Henle, depende da pronúncia. E como eles agem? Eles bloqueiam o cotransportador de sódio, cloreto e potássio, aumentando a excreção desses íons pelo lumen tubular. O exemplo principal dessa classe é a furosemida, acredito que vocês já devem ter ouvido. E essa classe, a furosemida e os diuréticos de alça, eles estão entre os diuréticos mais potentes, tá? Então, a gente deixa essa classe reservada para alguns casos mais graves de hipertensão, principalmente quando estão associados à insuficiência renal, a uma insuficiência cardíaca congestiva, a uma hipernatremia, uma hipercalemia, e quando o paciente está edemaciado por algum outro motivo, tá? São contraindicações também relativas à presença de diabetes mellitus, a dislipidemia, a hiperuricemia associada à gota, e a hipopotassemia é uma contraindicação mais importante, porque o diurético de alça ele tem um poder maior de causar hipocalemia, né, hipopotassemia, então a gente evita usar nessas situações. Os diuréticos poupadores de potássio, eles vão agir bloqueando o canal de sódio, tá? Consequentemente, ele impede a entrada do sódio na célula e impede a saída do potássio, onde ocorreria essa troca, né? Com isso, ele vai aumentar a concentração de potássio no nosso organismo, né? Então, por isso, eles são chamados de diuréticos poupadores de potássio. São antihipertensivos fracos, então, na prática, a gente não usa. Essas medicações não tem nas unidades básicas de saúde, tá? Mas para vocês conhecerem e saberem que podem ser usados associados com tiazídicos, tá? E com outras classes também. Não há uma contraindicação à associação dessa classe com outra. A gente só evita usar nos casos de insuficiência renal e também nos casos de hipercalemia. Os diuréticos antagonistas da aldosterona, eles vão reduzir a absorção de sódio no túbulo coletor e, consequentemente, eles vão aumentar a concentração de potássio no organismo. Por isso, ele é contraindicado nos casos de hiperpotassemia. É uma droga que a gente usa mais do que a classe anterior, tá? A gente usa geralmente em associação. A gente não inicia geralmente o tratamento de um paciente hipertenso com uma espironolactona, por exemplo, mas é uma droga bastante usada, a espironolactona. Muitas vezes ela vem para a unidade de saúde, tá? E a gente utiliza em associação com outras classes. Os inibidores adrenérgicos de ação central, eles vão agir
estimulando os receptores alfa-adrenérgicos pré-sinápticos no sistema nervoso central. Como consequência, eles vão diminuir a resistência venosa periférica, tá? A resistência vascular periférica, e também vão reduzir o débito cardíaco, certo? Como efeitos colaterais, eles vão ter certa sedação, sensação de boca seca, desânimo, perda da concentração, podem causar ginecomastia, galactorreia, pesadelos, impotência sexual e hipotensão postural se tiver uso prolongado, tá? Ele causa uma retenção hídrica e geralmente a gente utiliza concomitantemente um diurético. Tem efeito hipotensor importante, tá? A gente utiliza bastante a clonidina nos ambientes hospitalares. E a metildopa é a droga de escolha no caso das gestantes, tá? Com pré-eclâmpsia, por exemplo. Mas não é uma droga utilizada nos pacientes que não são mulheres gestantes, certo? Nós também temos os beta-bloqueadores, tá? Que, como exemplo, temos o propanolol, que é uma droga bastante usada na prática clínica, tanto em ambiente hospitalar quanto em consultório. Muitas vezes a gente recebe essa droga na unidade de saúde. E como que o propanolol age? Ele vai agir diminuindo a frequência cardíaca, tá? E, consequentemente, o débito cardíaco. Além disso, ele vai diminuir a concentração de renina, reduzindo a resistência periférica, causando também uma redução da pressão arterial. Só que esse efeito de redução do débito cardíaco, a longo prazo, ele reduz, tá? E o que se mantém é o efeito da redução da resistência vascular periférica, que irá manter a pressão arterial reduzida, ok? Os efeitos adversos dessa medicação são sedação, aumentam a incidência e a piora dos sintomas depressivos, não podem ser usados em pacientes com asma, DPOC, tá? Porque são beta-bloqueadores não seletivos, então eles vão ter ação também no sistema respiratório. Eles são contraindicados em doença vascular periférica e insuficiência cardíaca também. E quando a gente vai suspender essa medicação, é importante saber disso, que a gente tem que fazer uma descontinuação gradativa. A gente não pode simplesmente parar de uma vez. Ainda falando dos beta-bloqueadores, o propanolol é um beta-bloqueador não seletivo. Só que nós temos beta-bloqueadores que são cardioseletivos, certo? Eles vão ser equivalentes ao propanolol em relação ao bloqueio beta-1, só que eles são 100 vezes menos potentes para o bloqueio beta-2. Então, eles são mais seguros para aqueles pacientes que têm patologias pulmonares, como DPOC e asma. Os exemplos dessa classe são o atenolol e o metoprolol, tá? O atenolol a gente recebe, às vezes, nas unidades de saúde. O metoprolol é uma medicação mais difícil de ser utilizada. Ela é utilizada em ambiente hospitalar. Mas o atenolol a gente usa bastante na prática clínica. Também dentro das classes dos beta-bloqueadores, nós temos os beta-bloqueadores com atividade simpático-mimética intrínseca, que eles vão diminuir a pressão arterial por reduzir a resistência periférica, mas eles diminuem menos o débito cardíaco e a frequência cardíaca. Os exemplos dessa classe são o pindolol e o acebutolol, tá? São drogas que eu particularmente nunca utilizei. O pindolol antigamente era bastante utilizado nos pacientes com pré-eclâmpsia, nas gestantes, mas também não é mais a droga de escolha e também, se não me engano, não está sendo sequer produzido mais no Brasil. Já foi descontinuado. Ainda dentro dos beta-bloqueadores, nós temos os que têm antagonismo pelo receptor alfa-1, certo? Os exemplos dessa classe são o labetalol e o carvedilol. O carvedilol é bastante usado na prática clínica, tá? Ele é bem prescrito pelos cardiologistas, principalmente em pacientes com insuficiência cardíaca, tá? Que precisam otimizar a função cardíaca. Então, a gente utiliza o carvedilol.
O labetalol, eu particularmente eu nunca prescrevi e também nunca vi em nenhum serviço. Mas é importante conhecê-lo porque dentro do protocolo do ACLS, ele é a droga utilizada para reduzir a pressão arterial, pelo menos é a droga indicada, primeira linha, para reduzir a pressão arterial naqueles pacientes que têm quadro clínico compatível com AVC e que a contraindicação para fazer a trombólise é a hipertensão. Então, a droga indicada pelo ACLS, nesses casos, é o labetalol, certo? O mecanismo de ação deles é o antagonismo pelo receptor alfa-1 e eles vão causar uma redução da resistência periférica, mas não alteram a frequência cardíaca e nem o débito cardíaco. Nós temos os alfa-bloqueadores, certo? Que não são usados na prática clínica, na maioria das vezes, com a intenção de causar efeito hipotensor, até porque eles são é uma classe ruim como antihipertensivo. O efeito hipotensor deles é discreto se usados de forma isolada. Tá? Na primeira dose, isso eu já vi acontecer. Eles causam uma hipotensão sintomática, tem pacientes que passam mal, já vi pacientes sendo hospitalizados por conta da primeira dose da medicação. Tem o fenômeno de tolerância, que é que o organismo cria uma tolerância à medicação e a medicação para de fazer efeito e muitas vezes a gente tem que aumentar a dosagem para conseguir um efeito hipotensor ou conseguir aquele efeito que a gente quer da medicação, tá? Essas drogas têm alguns efeitos colaterais bem importantes. Algumas mulheres desenvolvem incontinência urinária, aumenta a incidência de insuficiência cardíaca congestiva, tem tontura, cefaleia, taquicardia. O exemplo mais conhecido dessa classe é a doxazosina, que a gente não usa, por exemplo, para hipertensão. A gente usa muitas vezes na hiperplasia benigna prostática, tá? Uma outra classe antihipertensiva, e essa é uma classe bem importante, são os vasodilatadores diretos, que tem como exemplos que são bastante utilizados a hidralazina e o nitroprusiato de sódio, o famoso Niprid. Essas medicações relaxam a musculatura lisa arterial, tá? Vão, com isso, reduzir a resistência vascular periférica, mas podem causar retenção hídrica e uma taquicardia reflexa, certo? Ela é uma droga contraindicada em monoterapia, tá? Então, é uma droga indicada como terapêutica auxiliar, tá? Complementar. E a gente tem a indicação de usar ela associada com diuréticos ou beta-bloqueadores, tá bom? Por conta dos efeitos de taquicardia e de retenção hídrica. São contraindicados em doenças arteriais coronarianas graves, tá? E como efeitos colaterais elas vão ter a anorexia, náusea, vômitos e diarreia. Os bloqueadores dos canais de cálcio são medicações bem importantes na prática clínica da hipertensão arterial. A gente usa bastante, tem algumas medicações dessa classe que estão disponíveis na unidade básica de saúde e eles agem bloqueando o canal L, no caso o canal voltagem independente, tá? Com isso a gente diminui o influxo de cálcio para dentro da célula, consequentemente a gente vai causar um relaxamento da musculatura vascular e com isso a gente reduz a resistência vascular periférica e também reduz a pressão arterial por conta disso. Tá? Eles podem ser usados em monoterapia ou em associação com outras classes. A gente pode iniciar o tratamento do paciente hipertenso com um bloqueador do canal de cálcio ou complementar o tratamento. Pode ser usado em associação com IECAS, beta-bloqueadores, bloqueadores alfa-adrenérgicos, bloqueadores dos receptores da angiotensina. Qualquer combinação com essa classe é bem-vinda. Tem alguns efeitos colaterais como rubor, cefaleia, edema maleolar. Esse efeito de edema é bem comum, principalmente com amlodipino, tá? A gente deve preferir as medicações de longa duração. E as medicações que a gente tem mais disponíveis nessa classe nas unidades básicas de saúde são o amlodipino e o nifedipino.
Uma classe de antihipertensivos muito importante na prática clínica, bastante utilizada, são os inibidores da enzima conversora de angiotensina. Eles vão inibir a ECA em converter a angiotensina 1 e angiotensina 2, dessa forma causando uma redução da pressão arterial. É bastante utilizada, os principais representantes dessa classe são o captopril e o enalapril. Ambas a gente tem disponíveis na unidade básica de saúde, tá? São bastante difundidas na prática clínica. A longo prazo, elas ajudam a diminuir o declínio da função renal, certo? Podem ser usadas como primeira escolha em pacientes com uma nefropatia diabética, por conta disso, por ajudar a diminuir o declínio da função renal. Tem um efeito bem comum, que é a tosse seca, um efeito colateral bem comum. Quando isso acontece, a gente geralmente substitui por um bloqueador de receptor de angiotensina, porque é um efeito colateral que incomoda bastante o paciente. Pode também ter alterações do paladar, reações de hipersensibilidade. O paciente que tem doença renal crônica, ele pode, com o uso da medicação, desenvolver uma hiperpotassemia. Também a gente pode ter uma elevação do nível sérico de creatinina. É uma droga contraindicada na gravidez. E quando a gente associa a um diurético, a gente tem um efeito antihipertensivo potencializado, magnificado, certo? Podendo causar uma complicação que é a hipotensão postural, que o paciente às vezes queixa para a gente no consultório. Mas é uma droga bastante usada, barata. O captopril nem tanto, mas o enalapril tem uma fácil posologia. Eu particularmente uso bastante o enalapril na prática clínica. Uma outra classe muito importante no tratamento da hipertensão arterial são os bloqueadores dos receptores de angiotensina 1. E por agirem na mesma via que os IECAs, a gente usa uma classe ou outra. A gente não associa essas duas classes. Depois vocês vão ver que é a única combinação que a gente não recomenda, que não é recomendado na literatura, né? Como que eles vão agir? Os receptores da angiotensina 1, eles são responsáveis por causar ações vasoconstritoras. E quando a gente inibe ele, a gente diminui a vasoconstrição, causando uma redução da resistência vascular periférica e, consequentemente, diminuindo a hipertensão arterial, certo? Além disso, a gente também diminui a estimulação da liberação da aldosterona. A aldosterona ela é responsável por aumentar a retenção de água e sódio e causar uma excreção de potássio. Então, quando a gente diminui a liberação de aldosterona, a gente diminui a retenção hídrica, diminui a concentração de sódio e diminui a excreção de potássio. Então, um efeito colateral possível, mas não é tão comum, dos bloqueadores dos receptores da angiotensina 1 é causar uma hipercalemia e uma hiponatremia, certo? Além disso, essa classe ela melhora a ação da insulina e também melhora o efeito dos diuréticos, melhora os efeitos adversos dos diuréticos no metabolismo da glicose, tá? Então, é uma droga boa para a gente utilizar com pacientes diabéticos. Vou botar aqui para vocês, ó, boa para diabéticos. Além disso, os exemplos para vocês conhecerem, os mais importantes na prática clínica, quando a gente fala em SUS, é a losartana, que era para a gente ter disponível, né, na rede básica de saúde, mas a gente vê bastante uso também da olmesartana, da valsartana, que principalmente são prescritas por cardiologistas. É uma droga bastante utilizada, acho que pela maioria dos médicos da atenção básica, o losartano, por fácil posologia. Ela pode ser tomada de forma única, uma vez por dia, né? Ou 2 vezes por dia, de 12 em 12 horas. Apesar de que na bula a recomendação da medicação da losartana é que ela seja utilizada 1 vez por dia. A apresentação disponível que a gente tem é de 50 mg, tá?
Então, a gente pode tomar essa apresentação disponível no SUS, né? Quando tem. Então, a gente pode tomar 1 a 2 comprimidos de losartana, tomada única, ou um de 12 em 12 horas. Uma outra classe, mas menos importante, por ter um uso menos comum, menos difundido e por não ter nenhuma evidência que cause uma redução da morbimortalidade, são os inibidores diretos da renina, né? Então, vocês lembram dos IECAs, do BRA, né? Dos IECAs, dos BRAs, e agora dos inibidores diretos da renina. Então, eles também vão agir na mesma via, né? Eles vão causar uma inibição direta por afinidade, causam redução da atividade da renina plasmática e, consequentemente, a quantidade de angiotensina 1 e 2 também. Como monoterapia, eles são considerados eficazes como agentes hipotensores, tão eficazes quanto IECAs e BRAs, mas não reduzem, lembrem-se disso, a morbimortalidade, tá bom? Os efeitos colaterais são racho cutâneo, diarreia, aumento de CPK e tosse, e são contraindicados na gravidez. Agora, particularmente, eu nunca vi o alisquireno, nunca utilizei e nunca vi nenhum paciente que utilizasse. Mas, para fins de conhecimento, tá aqui os inibidores diretos da renina para vocês. Então, a gente conversou sobre as classes dos antihipertensivos. Espero que tenha ficado simples, de fácil entendimento. No meu ponto de vista, esse momento que vocês estão passando agora não é tão importante conhecer de forma tão aprofundada esses mecanismos, mas é o momento de vocês começarem a conhecê-los, tá? Começarem a entender que existem diferentes antihipertensivos, que cada antihipertensivo age de um jeito, mas no meu ponto de vista, a parte fundamental dessa aula e desse período que vocês estão é conhecer a hipertensão arterial como um todo, saber os fatores de risco, as medidas preventivas e as medidas não farmacológicas do tratamento, certo? Essa é a minha opinião. Agora, como que a gente vai iniciar o tratamento? Quando que o tratamento medicamentoso é indicado para o paciente? Quando que a gente vai indicar a utilização de medicamentos? Lembra que a gente falou que todo paciente vai ter que ser submetido a tratamento não farmacológico, mas nem todo paciente, infelizmente a maioria vai ter que se utilizar remédio, mas não são todos. Alguns ficam livres da medicação se adotarem o tratamento não farmacológico de forma rigorosa. Então, para quem que a gente indica remédio? Para os pacientes hipertensos, estágio 1, e que tenham risco cardiovascular baixo e moderado, quando as medidas não farmacológicas não surtirem efeito após um período de pelo menos 90 dias. Então, o paciente, lembra lá da classificação estágio 1? Esse paciente, ele vai ser monitorizado por 90 dias, você vai acompanhá-lo de perto, você vai falar para ele as medidas não farmacológicas, pode, dependendo, encaminhar para um nutricionista, para auxiliar na terapêutica para perda ponderal, por exemplo, para alteração do cardápio, pode encaminhar o paciente para um educador físico, orientá-lo a fazer a prática física regular, e você pode dar essa tolerância para ele de 90 dias, para ele adequar a alimentação, dieta, parar de fumar, diminuir a ingesta de bebida alcoólica e ver se você consegue ter uma redução da pressão arterial. Caso essas medidas não surtam efeito, você vai ter que entrar com medicação. O outro público que você vai ter que entrar com medicação são os hipertensos estágio 1, mas que tem alto risco cardiovascular ou que já tem uma doença cardiovascular estabelecida. Então, pela classificação, ele pode ter uma hipertensão estágio 1 na medida, mas ele tem alto risco cardiovascular, então, obrigatoriamente, ele vai ter que utilizar medicamento desde o início do tratamento, sempre associado com a terapia não farmacológica. Os pacientes que são considerados hipertensão estágio 2 ou 3, independente do risco cardiovascular, eles têm que ter o tratamento medicamentoso instituído desde o início, imediato, certo?
Para indivíduos que têm pré-hipertensão, a gente pode iniciar alguns medicamentos se o risco cardiovascular dele for alto ou se ele tiver presença de doença cardiovascular. Então, não é uma recomendação de se tratar os pacientes pré-hipertensos, mas você pode considerar fazer isso se é um paciente que tem risco cardiovascular elevado ou se ele tiver doença cardiovascular presente, tá? Em pacientes que têm 60 a 79 anos, que tenham pressão arterial sistólica maior que 140, e naqueles que têm mais de 80 anos com pressão arterial sistólica mais de 160, a terapêutica tem que ser mais precoce, tá? Então a gente tem menos tolerância com esses pacientes devido ao alto poder de mortalidade que essa doença tem nessa faixa etária. Então, na prática clínica, como que a gente vai fazer o esquema terapêutico do paciente hipertenso? Então, na consulta, a gente verificou que ele tem o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, mas ele é considerado um hipertenso estágio 1 e tem baixo risco cardiovascular ou um moderado risco cardiovascular. Como que a gente vai fazer? Primeiro ponto, tratamento não farmacológico, não medicamentoso. A gente pode já, nesse momento, associar ou não a monoterapia, né? Como a gente falou no slide anterior, a gente poderia tentar fazer 90 dias só de tratamento não medicamentoso para ver se o paciente vai ter melhora dos níveis pressóricos. Na prática, a gente já inicia, dependendo do perfil do paciente, né? A maioria vai ter que já iniciar a medicação, porque são pacientes que dificilmente irão mudar o hábito de vida. Poucos mudam realmente o hábito de vida. Essa monoterapia ela pode ser iniciada com algum diurético, geralmente um diurético tiazídico, lembrem do exemplo, a hidroclorotiazida. Pode ser iniciada com um IECA, um inibidor da enzima conversora da angiotensina, um captopril, enalapril. Pode ser iniciada com um bloqueador do canal de cálcio, né? Lembra que a gente falou do amlodipino, do nifedipino? A gente pode iniciar com um bloqueador do receptor da angiotensina 1, a losartana, lembra-se? E também a gente pode iniciar com um bloqueador do canal de cálcio, mas não é uma medicação, uma classe que é recomendada para início. Lembra lá do propanolol, atenolol, essas medicações? Elas podem ser iniciado com ela. Não tem uma proibição de você iniciar, mas não é o recomendado, tá? Esse paciente você instituiu a terapêutica e manteve o acompanhamento. Aí ele voltou com você e não atingiu as metas pressóricas, ou começou a ter efeitos colaterais, ou teve alguma complicação, por exemplo. O que você pode fazer? Se teve efeito colateral, você vai trocar a medicação, né? Ou não, ele não atingiu as metas. Aí você pode fazer duas coisas: aumentar a dosagem da medicação ou associar uma segunda classe terapêutica, certo? Aí ele retorna para você com acompanhamento sem atingir as metas novamente. Se ele não atingiu, você vai acrescentando antihipertensivos de classes diferentes, sempre levando em conta as potenciais interações medicamentosas, os efeitos colaterais que pode ter das associações, tá? E sempre orientando o tratamento não farmacológico, que é o passo principal do tratamento, certo? Mas não, o paciente ele veio na primeira consulta com você, vou mudar a cor aqui. Ele veio na primeira consulta com você com pelo menos um risco, um fator de risco e um risco cardiovascular alto ou muito alto, né? O que a gente vai fazer? Ele hipertensão estágio 2 ou 3 e tem risco cardiovascular alto, lembre-se lá. Então a gente vai instituir a terapia não farmacológica, não medicamentosa, e a gente já vai iniciar pelo menos 2 fármacos para esse paciente, tá? De classes diferentes, tá bom? Por quê? Porque ele tem um risco cardiovascular alto, né? Aí ele vai voltar para você e vai seguir aquele mesmo fluxograma que a gente falou. Se ele não atingir as metas, a gente vai aumentar a dosagem, associar uma terceira combinação e assim por diante, tá bom? Então, eu queria relembrar com vocês algumas classes, alguns exemplos de classes, né? Então, diurético tiazídico, a gente tem a hidroclorotiazida.
O IECA, a gente tem o enalapril, o captopril. O bloqueador do canal de cálcio, a gente tem o amlodipino, nifedipino. O bloqueador do receptor da angiotensina, a losartana. E o beta-bloqueador, propranolol, atenolol e assim por diante. Os diuréticos de alça tem a furosemida. E as outras classes vocês tentam se lembrar depois, tá? Então, para a gente escolher melhor a droga que a gente vai utilizar nesse paciente, a gente tem que levar em consideração esses pontos, né? Lembra que a gente falou da capacidade da medicação em reduzir a mortalidade cardiovascular, a morbimortalidade cardiovascular? Então, a gente tem que sempre levar em consideração qual droga é capaz de fazer isso quando a gente vai instituir a terapêutica medicamentosa. Além disso, a gente tem que instituir também uma medicação que age de forma eficaz no mecanismo fisiopatogênico predominante daquele paciente, né? A gente tem que levar em consideração se o paciente tem doenças associadas, porque algumas medicações são melhores no paciente, por exemplo, com hipertensão e que tem diabetes, vai ajudar no controle do diabetes, vai diminuir as complicações, outras vão piorar, por exemplo, né? Além disso, também um passo fundamental isso para qualquer tratamento é analisar a condição socioeconômica do paciente. Não adianta você passar uma medicação que não tem na UBS se o paciente não tem condições nenhuma de comprar a medicação, né? Senão ele não vai fazer o tratamento e nem vai voltar em você. E também as características individuais de cada indivíduo. Ele adere ao tratamento? Ele tem condições de fazer dieta? Ou ele só tem arroz e farinha na casa dele? Tudo isso a gente deve levar em consideração quando a gente vai fazer o tratamento do paciente hipertenso e também o tratamento de qualquer patologia. Nesse slide eu quis colocar para vocês algumas informações importantes que estão presentes nessa diretriz que a gente utilizou como base dessa aula. Os diuréticos, principalmente os tiazídicos, eles são os fármacos que apresentam maior evidência na efetividade em relação à maior mortalidade cardiovascular. Tá? Então, eles têm benefícios claros, bem documentados para todos os tipos de evento cardiovascular. Então, por isso, eles são considerados muitas vezes fármacos de primeira linha no tratamento, quando não tem alguma contraindicação. Os beta-bloqueadores, né, eles podem ser considerados como fármaco inicial em algumas situações específicas, principalmente quando o paciente tem alguma arritmia supraventricular associada, quando ele tem enxaqueca, insuficiência cardíaca e coronariopatia, mas essas duas últimas, ele pode ser iniciado, né, como tratamento se estiver associado a outro fármaco, tá? Então a gente inicia com um beta-bloqueador e outra classe de antihipertensivo que seja considerado de primeira linha. Caso o diurético, algum diurético, principalmente o tiazídico, não tiver sido utilizado como primeira escolha e que não esteja sendo utilizado e o paciente necessite de uma terceira classe de antihipertensivo, a gente deve associar um diurético, tá? Então, se você usar 3 classes de antihipertensivo, uma delas vai ter que ser um diurético, desde que não haja nenhuma contraindicação a essa classe. E quando a gente tem uma hipertensão arterial sistêmica resistente, geralmente quando tem necessidade de usar 4 classes antihipertensivas, obrigatoriamente a gente tem que utilizar uma espironolactona, desde que não haja contraindicações também, tá? Porque isso está comprovado que diminui também a morbimortalidade cardiovascular. Essa figurinha que está na diretriz é bem legal para a gente saber as combinações que são indicadas, as combinações que são contraindicadas e as que são possíveis, mas que são menos testadas. Então a gente não sabe ao certo se são combinações boas para o paciente, mas que podem ser realizadas.
A única que é contraindicada é a associação dos bloqueadores dos receptores da angiotensina com os IECAs, né, os inibidores da ECA, que a imagem está errada, por agirem na mesma cadeia. Então, não tem justificativa de associar duas medicações desse tipo, dessas duas classes, sendo que elas vão agir no mesmo local, né, na mesma cadeia, e, consequentemente, não terão nenhum efeito hipotensor somado e poderão ter alguns efeitos colaterais a mais. Então, não tem justificativa usar essas duas classes, tá, na prática ambulatorial. As recomendações de combinações são essas que estão verdes, tá? Então, você pode iniciar o tratamento com um diurético tiazídico, por exemplo, e associar com uma losartana. Então, iniciar com uma hidroclorotiazida e associar com uma losartana. Ou iniciar com uma hidroclorotiazida e associar com alodipino, por exemplo. Ou iniciar com uma hidroclorotiazida e associar com enalapril, por exemplo. Qualquer uma dessas combinações em verde são as combinações preferenciais. A em vermelho é a combinação não recomendada e as tracejadas são possíveis, mas menos testadas, sendo que a hidroclorotiazida com um beta-bloqueador, um diurético tiazídico com um beta-bloqueador ainda foi mais testada que as outras que estão em preto. Tá bom? É isso. Espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. Qualquer dúvida vocês podem me procurar por e-mail, por telefone, pelas redes sociais. Estou à disposição para ajudá-los. Gostaria de pedir que vocês tenham um pouco de paciência nesse momento. A gente sabe que esse período que a gente está vivendo está sendo bem conturbado para todo mundo, para vocês, para nós, que não é o ideal, né? Mas que foi uma alternativa que a Univag achou para que o semestre de vocês não fique parado. Acho que esse método e essa preocupação da professora Patrícia e dos preceptores e da coordenação é bem válida, tem que ser vista com bons olhos. Não é fácil para vocês, não é fácil para ninguém, mas a gente tem que buscar alternativas para o momento que a gente está vivendo. Vamos torcer para essa pandemia acabar logo, para que a gente possa voltar à nossa rotina de forma normal, sem nenhum dano maior a nós e aos nossos entes queridos, tá? Qualquer coisa podem contar comigo, podem me procurar, que eu estou à disposição de todo mundo para ajudar, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.